que nós queremos nesse exemplo é esboçar o gráfico da função f de x igual a x² dividido por x² menos 9. Para o esboço do gráfico, o primeiro passo é determinar qual o domínio da minha função. Como aqui nós temos uma divisão, o denominador não pode ser igual a zero, então a nossa restrição x² menos 9 não pode ser igual a zero. X diferente de 3 e x diferente de menos 3. E o domínio da função são os números reais, exceto o 3 e o menos 3. Segundo passo, determinar quais são os interceptos. Aqui o que eu quero é encontrar o ponto em que o gráfico corta o eixo x e o ponto em que o gráfico corta o eixo y, isso se possível e desde que existam. Para o ponto em que corta o eixo x, nós devemos calcular as raízes da equação f de x igual a zero. Quando nós igualamos x² dividido por x² menos 9 a zero, segue que x é igual a zero. E com isso nós sabemos que o gráfico vai cortar o eixo x no ponto em que x é igual a zero. Para o eixo y, nós calculamos f de zero. Ao substituir x por zero na função, nós temos como resultado o zero. Ou seja, o gráfico corta o eixo y no ponto em que y é igual a zero. Após encontrar o domínio e os interceptos, o próximo passo determinar quais são as assíntotas do gráfico, caso elas existam. Começar pelas assíntotas horizontais. Aqui nós vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito de x² dividido por x² menos 9 e o limite quando x tende a menos infinito de x² por x² menos 9. Os dois limites resultam em determinação do tipo infinito sobre infinito. Nós podemos aqui aplicar a regra de L'Hopital uma vez, ou usar a manipulação que foi vista em cálculo 1 e chegar ao resultado 1 em ambos os limites. E com isso, nós concluímos que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal do gráfico da função. Agora, para as assíntotas verticais, nós precisamos calcular o limite quando x tende a 3 pela direita, o limite quando x tende a 3 pela esquerda,
o limite quando x tende a menos 3 pela direita e o limite quando x tende a menos 3 pela esquerda da função x² dividido por x² menos 9. Aqui nós estamos tomando os dois pontos, 3 e menos 3, que não pertencem ao domínio, e verificando o comportamento da função na vizinhança desse ponto. O que acontece nos 4 casos é que eu tenho uma situação em que o numerador tende para 9, enquanto o denominador tende para 0. Então, a nossa pergunta é o que acontece nesse caso. Nós já esperamos que a resposta seja infinita em cada um deles. A dúvida é se esse limite é mais infinito ou menos infinito. Para isso que vai ser para responder essa pergunta, o que vai ser feito é estudar o sinal do denominador e ver se ele se aproxima de 0 por valores maiores que 0 ou menores que 0 em cada um dos casos. Então, olhando para o sinal do denominador, nós sabemos que ele é 0 em menos 3 e 3, é positivo antes de menos 3 e depois de 3, e negativo entre menos 3 e 3. Então, quando eu estou à direita do 3, eu estou próximo de 0 por valores positivos. À esquerda do 3, próximo de 0 por valores negativos. À direita de menos 3, próximo de 0 por valores negativos. E à esquerda do menos 3, próximo de 0 por valores positivos. A divisão de dois números positivos é um número positivo, de um número positivo para um número negativo, negativo. Então, nós temos que o primeiro limite é mais infinito, o segundo menos infinito, o terceiro menos infinito e o quarto mais infinito. Não confundir esse mais e menos que representam direita e esquerda com esse mais e menos que indicam mais infinito e menos infinito. E isso é um símbolo que indica direita e esquerda, e aqui indicando mais ou menos infinito. Não existe relação entre esse e esse sinal. Tanto é que aqui é um mais e aqui nós temos um menos. Como os limites resultaram em infinito, nós temos que as retas x igual a 3 e x igual a menos 3 são assíntotas verticais do gráfico de f. Depois das assíntotas, próximo passo é calcular a derivada primeira da nossa função. Nós vamos, para isso, aplicar a regra do quociente. A função é x² dividido por x² menos 9, derivada de x² 2x, que multiplica x² menos 9, menos, eu repito, x², vezes a derivada de x² menos 9,
que é 2x dividido pelo denominador ao quadrado. Melhorando um pouco a expressão, aqui nós temos 2x ao cubo menos 2x ao cubo, que vão cancelar, e resta menos 18x dividido por x ao quadrado menos 9 ao quadrado. A restrição continua a mesma que a restrição para f, então o domínio de f' é o domínio de f. O x não pode ser nem 3, nem menos 3. A partir da derivada primeira, nós vamos determinar quais são os pontos críticos da função e também o intervalo em que a função é crescente e decrescente. Para os pontos críticos, como os dois domínios são iguais, basta resolver a equação f' de x igual a 0. Para que a derivada seja igual a 0, nós temos que x deve ser igual a 0. Então, x igual a 0 é o único ponto crítico da nossa função. Próximo passo, o estudo do sinal da derivada, que vai ser utilizado para indicar a monotonicidade da função. Vamos resolver aqui os dois ao mesmo tempo. Para o estudo de sinal, o nosso domínio, nós sabemos que o x não pode ser menos 3 e não pode ser 3. O ponto crítico é o 0. O denominador é sempre positivo, então o numerador é que define o sinal da derivada. O numerador, ele é positivo antes do 0 e negativo depois do 0. Então, a partir daqui, a derivada primeira é positiva nos intervalos de menos infinito até menos 3 e de menos 3 até 0. De onde nós concluímos que a função f ela é crescente nos intervalos de menos infinito, menos 3, e de menos 3 até 0. E a derivada ela é menor que 0 nos intervalos de 0 a 3 e de 3 a mais infinito, de onde nós concluímos que a função f ela é decrescente nos intervalos fechado em 0 e aberto em 3 e de 3 até mais infinito. Então, conhecendo o sinal da derivada primeira,
nos intervalos, nós concluímos os intervalos em que ela é crescente e os intervalos em que a função é crescente. Nós vamos agora calcular a derivada segunda e, com ela, determinar, caso exista, qual o ponto de inflexão da função e o estudo da concavidade. Como a derivada primeira é menos 18x dividido por x ao quadrado menos 9 ao quadrado, a derivada segunda, aplicando a regra do quociente, é a derivada do numerador, menos 18, que multiplica x ao quadrado menos 9 ao quadrado, menos, eu repito o numerador, menos 18x, e derivo o denominador. Aplicando a regra da cadeia, eu vou descer o expoente, que é o 2, derivar a base, que é 2x, e subtraio 1 do expoente, dividido pelo denominador elevado ao quadrado, então x ao quadrado menos 9 elevado à quarta. E o domínio da derivada segunda é o domínio da função, o x não pode ser 3 nem menos 3. Para simplificar um pouco a expressão, nós podemos colocar em evidência menos 18 e também x ao quadrado menos 9. E restam daqui x ao quadrado menos 9 e deste termo menos 4 x ao quadrado. O x vezes x ao quadrado, o 4 e o menos. E daqui nós temos x ao quadrado menos 9 à quarta, que é o mesmo que 18 x ao quadrado menos 9, 3x ao quadrado mais 9. O sinal de menos multiplicando pelo que está entre colchetes, menos 4x ao quadrado com x ao quadrado fica menos 3x ao quadrado, com menos mais 3x ao quadrado, e o menos 9 com menos mais 9. Dividido por x ao quadrado menos 9 elevado à quarta. Agora nós vamos determinar o estudo do sinal da derivada segunda e utilizar esse estudo de sinal para determinar a concavidade do gráfico de f. Nós temos que o denominador é sempre positivo, 3x ao quadrado mais 9 é sempre positivo, e 18 também é positivo. Logo, o termo x ao quadrado mais 9 é o que define o sinal da derivada segunda. Nós sabemos que x
não pode ser menos 3 e que x não pode ser 3. X ao quadrado menos 9 é negativo entre menos 3 e 3, é positivo após o 3 e também é positivo antes do 3. Com isso, como a derivada segunda é maior que zero nos intervalos de menos 3, de menos infinito até menos 3 e de 3 até mais infinito, a função tem concavidade voltada para cima nestes intervalos. E como a derivada segunda é menor que zero entre menos 3 e 3, a função f tem concavidade voltada para baixo neste intervalo. Pontos de inflexão. Eles não existem na nossa função, uma vez que não existe nenhum ponto do domínio no qual tenha mudança de concavidade. No caso, a concavidade ela muda tanto em 3 quanto em menos 3, mas nenhum desses pontos pertencem ao domínio. Por último, nós vamos calcular a função f nos pontos críticos e pontos de inflexão. No caso, apenas ponto crítico, uma vez que nós não temos ponto de inflexão. Como o nosso único ponto crítico é o zero, nós vamos calcular f de zero, que é igual a zero. E agora unir as informações obtidas até o momento e esboçar o gráfico da nossa função. Então, a última etapa agora, juntar tudo que foi feito para o esboço do gráfico. Nós sabemos que o domínio da função são todos os reais, exceto o 3 e o menos 3. E sabemos que o gráfico corta tanto o eixo x, em x igual a zero, quanto o eixo y, em y igual a zero. Ou seja, o nosso gráfico passa pela origem. Assíntotas horizontais. Nós sabemos que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Então, eu vou marcar aqui 1 e esboçar tracejado a reta y igual a 1. Ela vai ser usada como uma referência para o esboço do gráfico, o que não quer dizer que ela seja parte do gráfico. E sabemos também que as retas x igual a 3 e x igual a menos 3 são assíntotas verticais. Então, de novo, tracejado a reta x igual a 3 e a reta x igual a menos 3. Nós sabemos que quando x está tendendo a 3 pela direita, o limite é mais infinito.
Então, marcar aqui essa informação. Quando x tende a 3 pela esquerda, o limite é menos infinito. Quando x tende a menos 3 pela direita, o limite é menos infinito. E quando x tende a menos 3 pela esquerda, o limite é mais infinito. E aqui vai estar aproximando dessa reta, tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Então, o ponto crítico é x igual a zero. Nós temos que a função ela é crescente de menos infinito até menos 3, e de menos 3 até 0, e decrescente de 0 até 3, e de 3 até mais infinito. Então, a monotonicidade da função é dada pelo crescimento nesses dois intervalos e o decrescimento nesses dois intervalos. Quanto à concavidade, nós sabemos que o gráfico tem concavidade voltada para cima antes do menos 3, voltada para baixo entre menos 3 e 3, e voltada para cima após o menos 3. Então, agora é juntar as informações e esboçar o gráfico da função. O valor do ponto crítico já está marcado e nós não temos ponto de inflexão. A função ela está crescendo, voltada para cima, e no menos infinito tende a 1. Então, o gráfico aqui tem esse comportamento no intervalo de menos infinito até menos 3. No intervalo de menos 3 a 3, a concavidade é voltada para baixo. Na direita do menos 3, a função tende para menos infinito. Ela está crescendo até chegar na origem. E quando chega nesse ponto, ela passa a decrescer e a concavidade continua voltada para baixo e tende para menos infinito. Nesse intervalo, a função é decrescente, a concavidade voltada para cima, o limite à direita do 3 é mais infinito, e à medida que x tende a mais infinito, f de x tende a 1. Então, nós temos esboçado em preto o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 9, e tracejado em azul as assíntotas verticais e horizontal do gráfico. E menos 3 e 3 são os pontos que não pertencem ao domínio da função.